Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje estou aqui com uma planta bruta, né, de Petecolobium dumoso, né, que o nome científico é Chloroleuco tenuiflorum. Essa é uma planta feita por mim a partir de sementes, né, e hoje ela já se encontra nesse calibre de tronco, né, já foi realizada a aramação ali para dar um movimento, né, fui trabalhando ao longo dos anos o nebário para conseguir ali ter uma planta mais que demonstra força nas raízes, né? Então fui trabalhando no nebário e se preocupando mais na parte radicular e na saúde dela e deixando crescer, né, um líder livremente para ela ganhar, né, esse diâmetro de tronco. Ela não foi em tempo algum para o solo, né? Então ela sempre ficou em vasos plásticos e ela desenvolveu dessa forma. E hoje eu venho aqui trazer um conteúdo, qual o melhor momento para se realizar um transplante, né? Como é uma planta tropical, agora o metabolismo dela começou a ativar, as gemas inchou, algumas partes já abriu. É uma planta que para mim, na minha região, ela fica semi-caduca, tem algumas que caem praticamente 80% da área foliar e outras, igual essa aqui que não caiu, caiu 50% talvez. Então esse é o melhor momento para realizar o transplante. Começou, né, o calor começou a aumentar. Aqui para nós hoje já caiu uma chuva, né, a primeira chuva, então a umidade ali já aumenta do ar. Estamos encaminhando aí para entrar na primavera também, então esse é um momento ideal para a planta ter uma recuperação interessante, não se estressar tanto e continuar seu crescimento e com boa saúde. Eu vou mostrar para vocês como está o calibre dessa planta, a parte superficial do nebário e a altura dela. Então é uma planta que já tem um nebário bem apresentável. Eu coloquei essa garrafinha de água de 500 ml para vocês terem a noção do calibre que essa planta está. Lembrando que essa é uma planta que foi feita a partir de semente. Deve se encontrar com seus 1,70 m talvez. Eu realizei uma poda ali no ápice há uns 2, 3 meses antes. Então, uma planta que está com boa saúde. Aqui vocês observam também que o vaso está bastante limitado, então esse aqui é um ponto positivo para realizar um transplante. É massa de raiz aqui. E um ótimo indicativo para a questão do transplante, essas gemas que começou a se abrir. Então ela está com o metabolismo iniciando aí para ficar bem ativo, as novas brotações saindo. Então isso é um ponto muito positivo, indicativo, e observamos a saúde que está vindo as brotações. As gemas axilares estão bem inchadas para se abrir, talvez os 2 dias já estão bem abertas. Então é uma planta com muita boa saúde, né? Aqui já está tendo um problema em questão da massa de raízes finas aí, né? Então é o momento ideal. Os indicativos mostram, né, boa saúde. Então é isso, pessoal. Esses são todos os indicativos que ela demonstra que podemos realizar, né, essa intervenção de transplante. Aqui bem provável que eu vou tirar talvez mais de 50%
dessas raízes finas, dessa massa radicular, né? Então, o intuito também, meu planejamento seria eu realizar uma poda radical aqui também, já para estimular, já vim várias brotações aí para futuramente começar a trabalhar, mas eu recebi até um conselho, um feedback do nosso companheiro aí que está inscrito no canal e acompanha o nosso conteúdo, né, de fazer um all pork. Então eu vou aproveitar, vou realizar o transplante, fazer bastante adubação aí para ela ficar com bastante força e realizar, né, um all pork dessa planta bruta, aproveitando essa parte de cima aqui, pessoal. Então é isso, pessoal, vocês acompanham aí, vou realizar essa intervenção fazendo esse transplante, vocês acompanham como vão ficar no final. Pessoal, aqui, sempre quando vou realizar um transplante, eu sempre tento trazer, né, todo esse substrato, né, da parte da base, puxando para cá, nesse sentido aqui, sem ter um rumo certo, né? Assim, para poder prejudicar e causar o menos impacto possível nessas raízes mais finas, que são as de alimentação, né? São essas as raízes aqui que vai nutrir a planta, a absorção de água. Então essas aqui devemos ter bastante cautela e mais cuidado para não prejudicar elas tanto, né? Porque essas aqui que vai dar o suporte para recuperação, né? A recuperação pós-transplante. Pessoal, aqui vocês notem que o Nebara está com muita força, né? As raízes já estão bastante grossas. Então é um Nebara ainda que está em formação, né? Mas já está bem apresentável. Por outro lado aqui nós temos uma raiz saindo, né? Até forte, mas neste outro ponto tem várias raízes saindo, né, radial aqui, mas estão bastante finas, né? Então o Nebara do lado, né, desse fundo aqui está com bastante força. O que eu vou realizar, né, para conseguir que essas raízes aqui também desenvolvam? Eu vou podar, né, retirar a concentração de energia, a força dessas raízes que estão mais grossas, e as raízes que estão mais finas, eu vou manter elas, né, o máximo possível do tamanho, né? Se eu reduzir é muito pouco, eu vou tentar manter o máximo possível, né? E quando eu for realizar a adubação, eu vou tentar forçar,
né, realizar a adubação mais nesse sentido aqui, para até estimular o melhor enraizamento e a força das raízes neste local. Então a planta aqui, vocês observam a quantidade de massa de raízes que ela se encontra, né? Apesar de eu tirar alguma quantidade pouca, mas aqui vocês têm uma noção do sistema radicular. Então a planta que estava com bastante saúde e força, né? Agora eu vou realizar uma poda, reduzindo essas raízes e depois iniciar o próximo passo, que é o transplante. Pessoal, nesse ponto aqui tem uma raiz saindo e cruzando com essa outra, né? Ela está saindo acima desta e logo abaixo já tem outra. Então eu vou eliminar essa, dando prioridade a essa que está logo abaixo, para ir começando a construir o nebare. Substrato bastante drenante e poroso para uma melhor recuperação do sistema radicular. Então é isso, pessoal. Agora aguardar a recuperação aí. Daqui uns 20 dias, 15 a 20 dias, eu já vou vir com uma boa adubação. Finalizei todo esse trabalho, né, essa intervenção aí, que foi bastante longa, né, teve que trabalhar ali as raízes, né, cortar bastante, reduzir, né, selecionar algumas raízes ali que não faz parte, né, está cruzando uma com a outra, eliminei, né. Então nesse conteúdo, né, eu consegui repassar para vocês um momento ideal ali para realizar o transplante. A planta já estava vindo com um metabolismo ativo, né? A gema se abrindo, brotações vindo. Então é um momento ideal ali para realizar esse transplante. Então agora é aguardar a recuperação dela, regar ela, sempre deixar ela hidratada, né? E um ponto interessante, né, que eu sempre realizo quando eu faço o transplante, eu reduzo um pouco da massa verde, né? Até por conta dela, para ela não se desidratar. Se ela tem um sistema radicular, né, você reduziu ali uma boa parte do sistema radicular, se ela tiver com a mesma massa foliar, não reduzir, ela pode se desidratar muito mais rápido, né, por conta da perca de água, e a raízes não vai conseguir ter uma
conseguir absorver uma quantidade certa de água para conseguir ela se hidratar. E pessoal, então esse é um ponto interessante que devemos fazer, né? Até por conta da planta não se estressar tanto. Então, um ponto bastante positivo, né? Sempre faço isso, né? E eu recomendo vocês sempre realizar o transplante, reduzir um pouco da massa verde, da massa foliar ali, para a planta se recuperar e vir bastante força e saúde. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E eu espero que possa ter agregado de alguma forma. Se vocês puderem curtir, né, dar o like nesse vídeo, compartilhar com outros amigos, né, às vezes esse conteúdo pode ajudar e favorecer a eles também. Então é isso, pessoal. Um abração e até o próximo conteúdo.